Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Começa agora o Câmara na Comunidade. Aqui você conhece pessoas e instituições que fazem a diferença na vida de São José do Rio Preto. Hoje eu converso com o pessoal do Banco Municipal de Alimentos. Quem está comigo aqui é a Sara Zanchini, que é a nutricionista do Banco de Alimentos, e a Claudineia Delfino, que é coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos do município. Um nome grande, né, Claudineia? Você já vai explicar para a gente o que você faz lá. Você, Sara, ou você, Claudineia, expliquem para a gente o que é o Banco de Alimentos do município e como é que ele funciona. Quem começa? Posso falar? O Banco de Alimentos, ele tem uma proposta de aproveitar os alimentos que são encaminhados para nós, distribuindo para as famílias e para as instituições, com o objetivo de diminuir a insegurança alimentar dentro do município, né? Melhorar a qualidade da alimentação das famílias, melhorar o atendimento dentro das instituições que servem refeição. E o nosso objetivo é não perder nada. A gente faz um processamento lá dentro dos alimentos que chegam numa qualidade que não seria com uma boa... Para venda, né? Para venda é o que vem encaminhado dos mercados, né? Que não são comercializados, vem. Mas eu digo assim, é um alimento que visivelmente não está muito de boa qualidade, então a gente processa, a gente dá uma limpada nele, encaminha para as instituições que fazem a refeição. Então, o nosso objetivo maior é atender as pessoas em vulnerabilidade, né? E ter um aproveitamento próximo de 100% que a gente consegue. É também importante para evitar o desperdício, a gente já vai falar muito disso. De onde que vem, Sara ou Claudineia, de onde vêm esses alimentos e que tipo de alimento que pode ser encaminhado até o banco? Nós temos hoje parceria com uma rede de supermercados e alguns outros supermercados que se disponibilizaram a ceder esses alimentos para a gente. Fazemos a captação diária, né, desses alimentos. Hoje estamos com 10 doadores fixos, né, e alguns eventuais. São frutas, legumes e verduras. E também alimentos secos, né? Aquele saquinho de arroz que furou, aquele fubá que está, né, o saquinho furado, ele vem para o banco de alimentos, a gente reembala, faz a avaliação, né, técnica desse produto, se ele estiver preservado, a gente reembala, etiqueta de novo, com datas de validade e tudo mais, e destina para as famílias e instituições. Tá, como é que você falou que vocês fazem uma captação diária, como que é feita essa captação? Vocês buscam, a pessoa leva até lá, como que é? Sim, o Banco de Alimentos hoje tem em torno de 27 pessoas trabalhando lá e nós temos 3 equipes, né, 3 viaturas que a gente chama, que a gente destina numa logística, numa rota, para fazer essa captação. Então, o banco vai até o supermercado, capta todo o alimento, o bom e o ruim. Tá. E aí nós trazemos tudo para o banco e ali é feita uma pesagem do todo e depois a seleção do que realmente é aproveitado. Tudo isso é mensurado, tudo isso é controlado. Uma média de quantos quilos ou quantidade vocês recebem diário? Bruto em torno de 5.000 que chega da seleção, né? Diário? Isso. Nossa, é bastante coisa. Diariamente. Aí passa pela seleção, a gente pega o líquido, higieniza, embala, monta cestas. Aí uma parte pode ir para processamento, para a gente aproveitar também o que está com essa aparência não muito boa. Então ali a gente não perde nada. Não perde nada. Esse processamento seria o quê, Sara? Tira a casca, higieniza, né? Tira a casca, a gente corta, aproveita as melhores partes e embala em sacos de 1 quilo ou 2 quilos e a gente encaminha para as instituições que fazem refeição e que vão consumir isso no mesmo dia. Isso que eu ia perguntar, vocês não fazem nenhum tipo de alimento lá, é tudo encaminhado? Só distribuição e encaminhamento. Para a gente entender essa distribuição, Sara, ela é feita como? As famílias direto ou ela é feita para órgãos municipais? Como que é feita essa distribuição do alimento?
Nós temos hoje em torno de 35, 38 instituições que servem refeição no município. São hospitais, lares, clínicas de recuperação. Então, a gente envia esse alimento para eles prepararem a refeição. Muitas dessas instituições têm um responsável técnico lá também que fazem a avaliação desses alimentos. E as famílias, em torno de 2.000 famílias por semana que nós atendemos, e a logística disso, a gente direciona o alimento, as cestas, né, montadas para instituições dentro do território. Então, são associações de bairro, instituições religiosas que, mediante uma conversa, um acordo com o Banco de Alimentos, eles fazem a distribuição dessas cestas semanalmente para as famílias. São 2.000 famílias atendidas? 2.000 famílias, em torno de 2.000 por semana. Por semana. E são sempre as mesmas famílias ou vocês têm um rodízio? Não, via de regra são as mesmas famílias, porque o critério de atendimento são famílias em situação de vulnerabilidade. Então, assim, elas precisam ter cadastro único, precisam ser avaliadas pelo CRAS, e aí o Serviço de Proteção Básica, né, da assistência, encaminha para a gente uma lista de pessoas para a gente incluir no atendimento. E se essa família passa por um período de dificuldade, depois ela encontra um trabalho, né, e a assistência avalia isso, então essa família é retirada da lista, ou se por algum motivo ela deixa de pegar durante um período grande, ela é retirada da lista e nada impede que num outro momento, num segundo momento, ela volte para esse atendimento. Essa lista é rotativa, então? Sim. Tem um máximo de famílias que vocês conseguem atender? A gente não colocou esse número máximo, porque é prioridade do governo que todas as famílias em situação de vulnerabilidade, seja ela permanente, né, no caso de um acamado, de uma pessoa que não tem condição de voltar para o mercado de trabalho, ou seja ela temporária, né, que um momento de dificuldade da família, mas que todas as famílias sejam atendidas. Então, assim, hoje é uma preocupação do secretário, né, uma preocupação grande dele de não deixar faltar esses alimentos, porque parte do banco, o atendimento é feito via essa captação que nós estamos dizendo dos doadores. Uma outra parte desse atendimento é feito com a aquisição de alimentos direto do produtor familiar. Vocês também fazem aquisição, então? Fazemos aquisição. O programa de aquisição de alimentos, que é esse nome grandão... Esse nome grandão aqui, que é a sua área, né? Ele tem 3 modalidades. O PA municipal, que é um recurso federal, que o pagamento é feito mediante prestação de contas e nota fiscal do produtor, direto num cartão de benefício do produtor. O PA Conab, que também é um recurso federal, só que o recurso é encaminhado para a Conab, que encaminha para as associações ou cooperativas que pagam os produtores. É só um outro caminho. E o PA institucional, que é um recurso municipal. E nós aqui em São José do Rio Preto estamos operando nas 3 modalidades nesse momento. Entendi. Estamos executando a segunda proposta do PA municipal, já executamos várias propostas do PA Conab, estamos com uma atual em execução e estamos também com um contrato do PA institucional, que é recurso municipal. Pelo que vocês estão me dizendo, é um trabalho muito intenso e diário, não é uma coisa, não, a gente vai trabalhar bastante hoje e amanhã. Não. É todo dia, né? Como que é a rotina de vocês desde cedinho? Essa distribuição, eu tenho talvez uma ideia que seja feita não muito tarde, né? Não, a coleta nos mercados parceiros começa às 7 horas da manhã. 7 horas já saem as viaturas, faz a coleta e eles vão chegando no seu tempo, e vocês já vão fazendo. E já o pessoal da seleção já inicia a seleção, já começa a higienização, já pesa o líquido e vai, não para. Menina, eu imagino. Porque no mesmo dia já começa a sair também as cestas para as famílias que vão receber naquele dia. Tá. Né? O que tem nessa cesta? As cestas das famílias, no mínimo 4 quilos por semana, né? Depende do que entra do mercado, né? Mas vai uma variedade muito boa. A berinjela, abobrinha, batata doce, beterraba, cenoura, mandioca, quiabo agora está vindo bastante, porque vem também um pouco da produção,
que a gente tem uma produção da Secretaria de Agricultura, Ah, né? vocês têm Nós também. temos uma área. Gente, é muita que coisa. tá Vocês em recebem, produção, vocês produzem, sim. vocês fazem a aquisição. Também vem couve, né? Vem, que mais? Abobrinha, pepino. Berinjela, berinjela. a vagem. Então, a entrada é bastante, a gente tem que fazer essa logística para sair, não perder. E existe também o cuidado, aí eu falo com você, Sara, que é nutricionista, existe o cuidado de oferecer um alimento de boa qualidade para essas pessoas que talvez não tenham a condição de comprar. Sim, Então, essa é uma prioridade, né? Para que chegue na mesa a mesma coisa que eu iria servir na minha casa. Nossa preocupação é essa, né? Não é porque é uma doação que a gente não se preocupa com a qualidade. Tá. Muitas vezes a gente retira, processa para chegar pronta para ser utilizada, para ser consumida. Tá, e vocês estão me dizendo dessas várias frentes de aquisição de alimentos. Existem doações de pessoas físicas? Existem. Como que funciona? São produtores, às vezes extrapolou a produção, eles não têm para onde mandar, eles encaminham direto para o banco de alimentos. Algumas vezes eles não têm como colher isso na roça, mas eles têm a consciência de que a gente precisa desse alimento, então eles fazem contato, nós encaminhamos uma equipe para fazer a coleta e a colheita desses alimentos e trazer para o banco. Produtores de cogumelo, inclusive, vêm doar, às vezes passa do tamanho, porque, assim, nutricionalmente o alimento tem que estar bom, não importa se ele é torto, se ele é grande, né? Então, às vezes, muitos alimentos que não têm mais valor comercial por algum, né, passou do tamanho e, enfim, os próprios produtores encaminham para a gente. E outras pessoas instituições religiosas que organizam um recolhimento de alimentos, depois liga para a gente, vocês podem vir buscar, temos 200, temos 300, temos 500 quilos. Vocês trabalham também com essas doações de eventos, mas a gente vai falar dessas doações e também dos projetos que vocês têm desenvolvido e tem ainda uma previsão de ser desenvolvido. Depois do intervalo, a gente vai dar uma pausa breve, rapidinho, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Câmara na Comunidade. Hoje a gente está falando sobre o trabalho, um extenso trabalho do Banco de Alimentos aqui do município. E antes de eu voltar a conversar com a Sara Zanchini, que é a nutricionista do Banco de Alimentos, e com a Claudineia Defino, que é a coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos, a gente foi até o Banco de Alimentos para acompanhar um pouquinho da rotina de quem trabalha por lá e você confere agora. Semanalmente, passam pelo Banco Municipal de Alimentos toneladas de produtos que são captadas e distribuídas a famílias e instituições riopretenses. Diariamente são montadas cestas com 4 quilos de frutas e legumes para cerca de 1.000 famílias cadastradas na Secretaria de Assistência Social. A gente prioriza as frutas, legumes e verduras, porque assim, mas as frutas vêm com mais dificuldade, mas legumes e verduras vêm bastante. E os legumes que não estão aptos para ser entregues para a população, a gente faz o processamento deles, que é um chuchu, uma cenoura, uma abobrinha. Eu fico aqui no recebimento dos supermercados, depois eu vou lá para dentro para fazer o processamento dos alimentos. Pego o alimento, pesa ele, daí depois a gente vai higienizar ele, que põe com os produtos específicos, fica 20 minutos, depois enxágua, a gente descasca e vai fazendo direitinho. Daí eu embalo tudo direitinho. Recebidos, devidamente higienizados e separados, os produtos que não fazem parte das cestas distribuídas nos bairros seguem para as instituições selecionadas
e se tornam refeição para milhares de pessoas atendidas pela rede municipal. Todo dia eu que sou responsável pela entrega, pelas entregas dos materiais, né? Dos produtos. Aí é gratificante para a gente trabalhar assim. Você vê que alimenta muitas famílias, né? São José do Rio Preto. Aí. Graças a Deus a gente está sendo autossuficiente agora, quase. Vamos bancar todo esse trabalho nosso. Além dos produtos captados diariamente junto a mercados espalhados pela cidade, ao Banco de Alimentos são doados produtos não perecíveis arrecadados em campanhas beneficentes. E também são doados pelos estabelecimentos por estarem próximos à data de validade. Os alimentos, eles vêm do mercado, aí eles estão bons para consumo, mas a embalagem acontece de rasgar, aí a gente reembala de 1 quilo para ser mandado para a instituição. E também tem os eventos que tem a parceria com o Banco de Alimentos, que também a gente faz também a arrecadação, que são também mandados para todas as instituições. Você viu aí, então, como é que funciona o Banco de Alimentos do município? No primeiro bloco a gente estava comentando como é extenso o trabalho de vocês. Vocês recebem, então, doações e também fazem a aquisição, e, enfim, retiram os alimentos aí de onde pode e de onde não pode, porque é um trabalho muito extenso. São 2.000 famílias que vocês estavam me dizendo que vocês atendem semanalmente. A gente terminou o bloco falando de campanhas. Como é que funciona a questão das campanhas de arrecadação de alimentos que são destinados ao banco? Os organizadores de eventos, né, via de regra, entram em contato com a Secretaria de Agricultura ou direto com o Banco de Alimento, e a gente faz esse encaminhamento, dizendo quando vai ser o evento e que eles têm uma proposta de recolhimento de 1 quilo ou 5 quilos, aí o evento vai organizando isso, de alimentos não perecíveis. Geralmente nos eventos são alimentos não perecíveis. E aí, dependendo da necessidade do evento, nós destacamos equipes e a estrutura, né, de caixas e tudo mais, para ir até o evento, ficar recebendo esses alimentos na entrada, e depois a gente traz esses alimentos para o Banco de Alimentos, faz todo um controle de entrada disso e faz uma prestação de contas com o organizador. Claudinei, esses eventos sempre são iniciativa de terceiros. O Banco de Alimentos realiza campanhas ele por si ou não? Não realizamos. São geralmente iniciativas de terceiros. A gente estava falando no primeiro bloco da captação junto aos supermercados e parceiros de vocês. Eles também destinam até vocês produtos que estão perto da data de vencimento? Como é que vocês trabalham com esses produtos? Sim, eles enviam, a gente tem uma preocupação de já distribuir esses alimentos que estão próximos do vencimento, principalmente para as instituições que têm um responsável técnico que vai garantir que esse alimento vai ser consumido dentro do prazo. Muitas vezes a gente distribui no mesmo dia, né, para a gente não perder tempo, porque às vezes pode ser uma quantidade grande, né, precisa ser consumido também imediatamente. É uma corrida contra o tempo, pelo que eu estou percebendo, né? Isso. Como é que vocês lidam com a questão do tempo? Tem que dar tempo. Porque às vezes a fruta, o legume... Tem que dar tempo. Às vezes a gente liga para a instituição, pergunta se tem interesse, pode vir buscar, eles vão buscar, entendeu? A gente tem que fazer essa logística funcionar para não perder alimento. Recentemente, o Banco de Alimentos, eu estava lendo algumas coisas, ele passou a integrar a rede brasileira de bancos de alimentos. O que significa isso para vocês? Esse é um controle, né, uma organização do Ministério da Cidadania para que todas as informações de quantidade de alimentos recebidos, alimentos aproveitados efetivamente e a quantidade de alimentos doados, a gente precisa passar isso mensalmente. Na verdade, a gente passa anualmente, mas com valores mensais para a rede brasileira. A proposta, essa integração na rede aconteceu no ano passado, mas a proposta é que haja uma interação entre os bancos de alimentos do país,
né, na troca de experiências mesmo, de como fazer, porque é um desafio muito grande esse trabalho todo. Então, esse aprendizado, um com o outro, de como se resolvem os problemas nos diferentes bancos de alimentos. Então, essa interação que a rede brasileira está propondo. Isso acontece com encontros, né, geralmente ou em territórios ou em Brasília, que já aconteceu, já participei de encontros lá, para partilhar mesmo esse trabalho todo que é feito. Que tipo de problema, Claudinei? Tem um exemplo aí? Que tipo de problema que você consegue solucionar com a experiência do outro? De como reaproveitar, de como processar, o projeto do banco, né, com relação a fazer esse trabalho de reaproveitamento dentro das instituições ou levando essa informação dentro das famílias, como é que os outros bancos estão fazendo esse trabalho. Então, é bem uma troca mesmo, além da preocupação do Ministério em ter todos esses dados para saber, de fato, com que realidade a gente tem que trabalhar, né? Sim, porque também é feito um repasse, né? Eles precisam saber como está sendo feito, né? Exatamente. O programa de aquisição de alimentos, ele tem toda uma prestação de contas, né, mensal e todo o processo é feito em um sistema do Ministério. Então, isso tudo é muito, muito organizado, muito, muito controlado. E aqui no município nós temos o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, que é o órgão fiscalizador do programa. Então, mensalmente nas reuniões são levados esses números, quem são as associações que estão recebendo, quantidade de famílias, onde estão, são destacados equipes do Conselho para fazer visitas, para acompanhar essas entregas eventualmente, né? Então, dentro do município isso funciona via CONSEA. A prestação de conta é feita direto em um sistema do Ministério e essa informação anual que a gente repassa para a rede brasileira. Vocês estavam me falando antes da gente começar o programa que o Banco de Alimentos passou recentemente por uma reestruturação. Então eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre os projetos que vocês têm ainda, que vocês querem desenvolver, que ainda estão aí sendo estudados para serem colocados em prática. Com relação ao estrutural, o Banco de Alimentos ele passou por uma reforma em 2013, né, que finalizou, que melhorou o prédio, a estrutura ali. Atualmente está sendo executado um projeto de modernização do Banco de Alimentos, onde foi incluído as reformas das câmaras frias do Banco de Alimentos e a aquisição de 2 caminhões refrigerados que estão chegando, né? Para a gente melhorar toda essa logística e aumentar o tempo desse alimento, o tempo desse alimento estar bom para entregar, né? Que hoje a logística é feita toda com peruas, né? Com veículos que não são refrigerados. Então, foi uma preocupação do secretário de melhorar isso para a gente aumentar o tempo de vida útil desse alimento, para ele chegar com maior qualidade para essas famílias. A captação hoje de vocês, então, é toda mais com a questão dos supermercados, né? Vocês têm projetos para aumentar essa captação? Ou, por enquanto, vamos trabalhar com isso? Nós estamos procurando novos parceiros, né? A gente vai fazer visitas nos supermercados, expor todo o nosso trabalho em busca de novos parceiros para a gente aumentar essa coleta, melhorar, ter mais quantidade e poder atender todas as famílias que necessitam, né? Que estão nesse estado de... Então, vocês também têm ido até as fontes. Temos que manter esse uma busca contato, ativa. né? Uma busca manter ativa. o contato para a gente ter um volume maior, né? Para poder atender todo mundo. E esses parceiros que vocês têm, eles são fiéis, assim, de segunda a sexta e alguns no sábado também. Dizendo que também vocês realizam captação no sábado. Nós temos uma equipe, não temos a distribuição no sábado, mas nós temos a captação, a seleção, fica armazenado em câmara fria para a gente trabalhar com esse produto na segunda-feira. E quem se interessar, Claudineia e Sara, a conhecer ou então a também doar, como é que tem que fazer? Tem critério para ser doador? Quais são esses critérios, se tiver? Critérios nós não temos. Qualquer coisa é bem-vinda. A gente avalia, né, o consumo, a qualidade, né?
e pode entrar em contato com o banco pelo telefone 3231-2927 e ou nos visitar também. Qual que é o endereço do banco, você sabe? É Avenida Feliciano Salles Cunha, 1801. E as famílias também não podem até lá, né? Elas são encaminhadas. Não, as famílias têm que passar pelo CRAS, né, para a gente ter esse controle realmente da situação que elas estão passando, se realmente precisa, né, para a gente fazer essa triagem, né, que seria através dos CRAS. Tá, as instituições que doam também, que têm interesse em fazer eventos e doar, também é esse mesmo telefone e esse mesmo endereço. Isso. E pode procurar por vocês lá. Pode procurar, a gente vai fazer toda uma logística necessária para acompanhar o evento, para ir buscar esse alimento que é muito importante para o nosso trabalho e é muito importante para essas boquinhas que estão lá na outra ponta precisando dele também. Sim, também é uma questão de manter. Vocês têm contato com essas famílias ou não? Temos. E como é que vocês... Como é que vocês veem essas famílias? Vocês conseguem perceber o quanto de bom vocês fazem por elas? Às vezes elas ligam, às vezes as instituições ligam agradecendo, elogiando a qualidade. Nas visitas que nós fazemos às instituições, muitas vezes nos momentos das entregas, a gente tem o contato com essas famílias, né? Graças a Deus nós fazemos esse trabalho e é muito bem valorizado por quem recebe. Ariana, só complementando, quando a gente... Ariana. Quando a gente fala do aproveitamento integral, né, desse alimento, não é só do alimento que é distribuído para as famílias. Hoje nós temos um descarte muito grande de alimentos que não são aproveitados, que estão contaminados de alguma forma e que não podem ser nem processados e nem direcionados de maneira in natura para a família. E existe um projeto dentro da secretaria que já está em fase de licitação e tudo mais para construção de uma usina de compostagem. Ah, olha que bacana. Então, todo o alimento que é descartado, né, do banco de alimentos, ele vai ser processado numa usina de compostagem e essa compostagem vai voltar para o produtor que abastece o município, tanto da merenda escolar quanto do banco de alimentos. E aí sim não vai se perder nada. Aí a gente fecha esse ciclo. Né? Sim, muito bom conhecer o banco de alimentos. Para quem não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia da extensão do trabalho. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje e sempre que tiver alguma campanha que vocês quiserem divulgar, a TV Câmara está de portas abertas para vocês. E quem quiser saber mais sobre o Banco de Alimento, pode acessar o site da Prefeitura, que é o www.riopreto.sp.gov.br. E esse programa e os outros demais programas aqui da TV Câmara você acessa nas nossas redes, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube, você pode acessar, só procurar lá por TV Câmara ou Câmara Rio Preto que você vai encontrar a gente lá. E para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui, até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.